Segundo de Reis, capítulo 19, verso 14, diz assim: Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então Ezequias subiu à casa do Senhor e estendeu a carta diante do Senhor. E Ezequias orou diante do Senhor, dizendo: Ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, somente tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todas as nações e as suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque não eram deuses, mas objeto de madeira e pedra, feitos por mãos humanas. Por isso os destruíram. Agora, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, ó Senhor, és Deus. Amém? Que todos os reinos da terra saibam que só tu, ó Senhor, és Deus. Irmãos, eu quero falar um pouco com você sobre essa história que envolve o rei Ezequias, o 12º rei de Israel em Jerusalém, 12º rei em Judá, reinou 29 anos em Jerusalém, e o seu nome, Ezequias, em hebraico significa Iavé é a minha força. O Senhor é a minha força. Esse é o tema desta nossa mensagem hoje, e eu gostaria que você levantasse a sua mão e declarasse junto comigo esta frase: o Senhor é a minha força. Esse é o significado do nome de Ezequias. Iavé é a minha força. E Ezequias foi um rei que teve experiências gloriosas com Deus, no quesito de orar e ser respondido pelo Senhor. Como é triste e é desanimador quando nós que conhecemos o poder do Senhor, conhecemos Jesus, como é triste quando a gente ora e não vê a resposta, quando a gente clama e nada acontece, e continua aquela derrota, continua aquela situação de fracasso, continua aquele problema, a situação não muda. O rei Ezequias, cujo significado do nome nos aponta para esta verdade, Iavé é a minha força, ele teve experiências gloriosas com Deus, que nos inspiram a uma vida de comunhão e de fé no Deus que pode todas as coisas. O rei Ezequias, ele enfrentou algumas batalhas muito difíceis no seu reinado e na sua vida pessoal, mas sempre ele orou e clamou e Deus lhe respondeu. Eu quero citar aqui algumas situações que Ezequias, o rei Ezequias enfrentou, que se comparam com aquilo que eu e você enfrentamos. Ezequias, primeiramente no capítulo 18, ele enfrentou o ataque do império assírio. O rei da Assíria, que na época era um reino muito poderoso, começou a conquistar toda a região, e o reino da Assíria, cujo rei era Senaqueribe, o rei da Assíria atacou Judá. Eles já tinham conquistado o território de Israel, eles já tinham conquistado as tribos do leste do Jordão, eles já estavam invadindo a tribo de Judá, e então o rei da Assíria conquistou e invadiu algumas cidades do território de Judá. Então o rei Ezequias percebeu
e viu durante o seu reinado o ataque do inimigo invadindo algumas áreas do seu território. O rei Ezequias, ele também enfrentou ameaças dos mensageiros do rei da Assíria. Ameaçaram o rei, ameaçaram Jerusalém, dizendo: que confiança é essa que vocês têm? Vocês pensam que Deus vai livrar vocês? Vocês pensam que só vocês têm Deus e que nós não temos? Vocês vão acabar na pior, vocês vão comer as suas próprias fezes, vocês vão beber a sua urina. Não se enganem, ninguém livrará vocês. Passem para o nosso lado e aí vocês vão ficar bem. Então o rei Ezequias ouvia essas ameaças, ouvia essas palavras desanimadoras dos mensageiros do rei da Síria. Ezequias recebeu uma carta do rei da Síria, afrontando a sua fé, afrontando o Deus de Israel. Uma carta com ameaças, com blasfêmias contra Deus, uma carta de afronta, desafiando Ezequias e o Deus de Israel. Era uma blasfêmia, era um escárnio, era uma zombaria ao Deus Todo-Poderoso que Ezequias confiava. Era uma afronta, e afronta, irmãos, é uma ameaça, é um desafio a Deus, é um escárnio, é uma zombaria muito forte. Ezequias enfrentou tudo isso. Ezequias enfrentou uma doença mortal. Ele tinha uma doença, ele foi acometido por uma doença mortal, onde o próprio Deus mandou o profeta Isaías falar para o rei: põe em ordem a sua casa, porque você morrerá e não viverá. Olha os desafios de Ezequias, olha o que ele passou. Veja como isso se assemelha ao que eu e você também passamos. Eu e você, que confiamos que Jesus é a nossa força, que cremos no Senhor. Quantas vezes nós vemos o inimigo atacar a nossa família e tentar roubar aquilo que Deus nos deu? Quantas vezes nós vemos o inimigo invadindo alguma área da nossa vida, tentando atacar o território espiritual, emocional que Deus nos deu? Quantas vezes nós percebemos aos pouquinhos o diabo tirando e enfraquecendo a nossa fé e a nossa vida ministerial? Quantas ameaças nós ouvimos na nossa jornada? Quantas afrontas? Quantas pessoas zombam da nossa fé e dizem assim: que confiança é essa que você tem em Deus, que tanto você vai na igreja? Cadê o seu Deus? Olha a tua vida, olha o que você está passando. Você vai ficar na pior. Quantas vezes, irmãos, o diabo, ele nos lança pensamentos de derrota, dizendo assim: hoje você está bem, mas amanhã você vai estar mal, você não vai ter nada, você vai comer suas fezes. Quantos ataques e bombardeios do diabo. Quantas pessoas que um dia vêm para a igreja, vão para um face a face com Deus, voltam renovados, cheios da presença do Senhor, aí depois o diabo lança uma tribulação, uma perseguição, uma luta aqui, outra ali, e o diabo começa a soprar assim, ó, volta atrás, que antes você não tinha tanto problema assim. O rei da Síria mandava dizer para Ezequias: olha, venha conosco, se entreguem, venha para o nosso lado, e vocês vão ter paz, vocês vão comer das suas próprias plantações, vocês vão ficar sossegados. Olha como o diabo é sujo. Ele coloca uma luta, um obstáculo na vida de um crente, para depois dizer para ele assim: está vendo, você começou a ir à igreja, tua vida está atribulada, pare com isso, volte para a tua velha vida, e aí você vai ver que tudo vai ficar em paz de novo.
são mentiras e ameaças e afrontas de Satanás. Quantas vezes você recebe uma carta, uma mensagem, uma notícia, que aquilo te coloca lá para baixo, que aquilo te desanima. Ezequias recebeu uma carta do rei da Assíria dizendo: Deus não vai te livrar, nós vamos acabar com vocês, como acabamos com todas as nações aqui ao redor. Mas Ezequias, ele confiou em Deus e ele teve vitória. E eu quero dizer para você que Deus vai ouvir tua oração e você vai ter vitória. Nós estamos num período de jejum da vitória, e Deus está abrindo portas e fazendo grandes coisas no meio de nós. Quem crê nisso, dá um glória a Deus. Essa é uma temporada de grandes milagres do Senhor. Eu queria tanto já poder contar uma coisa para vocês, mas eu não posso contar ainda. Mas Deus já começou a mover algo que estava parado, travado, e que é um sonho nosso há tanto tempo na nossa igreja, mas eu não vou contar ainda porque ainda não se concretizou. Mas irmãos, o céu está aberto e o Senhor está se movendo, e nós vamos ver a grande obra de Deus no nosso meio, porque Ele é o nosso Senhor, Ele é Deus, Ele é maravilhoso. Então Ezequias passou por tudo isso, mas olha como ele agia. Ele, primeiramente, irmãos, quando ele viu tudo isso acontecendo, a Bíblia diz que ele mandou mensageiros ao profeta Isaías, para Isaías orar por ele, e pelo reino de Judá, e por Jerusalém. E Isaías prontamente orou, e Deus falou com Isaías, que daria a vitória e a proteção para Jerusalém. Aqui eu quero falar para você da importância de estar na igreja, na célula, de ter uma cobertura espiritual sobre a tua vida, de ter liderança, que na hora da dificuldade você pode dizer: olha, ore junto comigo, ore por mim, interceda por essa causa, porque o inimigo está atacando a minha vida, as ameaças são grandes, as afrontas, a enfermidade é terrível, mas você tem alguém do teu lado, você tem um líder, você tem um pastor, você tem uma igreja, e você não está sozinho, você tem cobertura espiritual, e Deus está com você. Ezequias mandou mensagens a Isaías, que prontamente orou por ele, e Deus deu vitória, Deus deu uma palavra de esperança e de vitória para Ezequias. Mas também ele não ficou apenas na dependência da fé dos outros. Aqui está um problema que muitos crentes carregam. Eles acham que os seus problemas são apenas os pastores ou os líderes que têm que resolver. Mas Ezequias demonstra aqui no verso 14 que nós lemos, que quando ele recebeu aquela carta de afronta do rei da Assíria, e ele leu aquela carta, ele ficou indignado, sentiu aquela afronta do rei Senaqueribe. Ele pegou aquela carta, ele subiu à casa do Senhor, ele abriu aquela carta na casa do Senhor, estendeu aquela carta diante de Deus, e ele, o rei Ezequias, orou e apresentou aquela afronta ao Deus que ele acreditava e servia. Ele orou. O verso 15 diz: Ezequias orou diante do Senhor. Ele orou, ele clamou também. Primeiro ele pediu a ajuda e a oração do profeta, e lá estava o profeta para ajudar, para orar. Mas depois, ele foi à casa do Senhor. Onde você está hoje? Nesse lugar de adoração, neste lugar de oração, onde o nome do Senhor Jesus é anunciado e é proclamado. E aqui você ora e Deus te responde poderosamente.
Assim agiu Ezequias. Ele orou, ele entregou isso diante de Deus, e teve outra experiência na vida dele, que você conhece. Ele estava doente, ele estava com uma enfermidade mortal. Deus mandou o profeta Isaías dizer, e foi lá no palácio e disse: Ezequias, assim diz o Senhor. Quem é que estava dizendo? Você morrerá, Ezequias. Põe em ordem a tua casa, porque você morrerá. O profeta Isaías saiu, entregou a mensagem do Senhor e foi embora. Ezequias virou o rosto para a parede e começou a orar, e chorou, e orou, e disse: Senhor, lembra-te da minha fidelidade, lembra-te de que eu agi com o coração íntegro e servi ao Senhor com todo o meu coração. Lembra-te de mim, Senhor. Isaías estava lá fora do palácio. Deus falou para ele: Isaías, volta lá e diga para o rei que eu ouvi a oração dele, e eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. Aleluia! Quem quer ter uma vida de oração assim, irmãos? Que você ora e Deus faz, que você pede e a resposta vem. Quantos querem de verdade ter essa eficácia na oração? Eu aprendo com Ezequias, e eu quero compartilhar com você, como é que nós podemos ter essa vida de oração, que Deus atende. Nós temos crédito na conta com Deus, e na hora da necessidade você ora e Deus responde. Você sabia que você tem uma conta com Deus? Você sabia que a Bíblia diz que a sua conta pode ter crédito ou pode ter débito? Pergunta aí para quem está do teu lado, como é que está o teu saldo na sua conta com Deus? Quando você pega o seu extrato bancário, aí o João Laje abriu o extrato bancário dele ali, aí ele viu milhões ali de saldo positivo. Ele fala: glória a Deus, posso casar, vou comprar casa, vou viajar de lua de mel. Isso é bom demais, não é? Aí agora aquela pessoa lá, o ímpio, ele abre a conta dele e ele vê lá negativo, dívida. Ele fala: não tenho que fazer agora, meu saldo está negativo. Agora, na nossa vida espiritual também é assim. E não é o pastor Valério que está inventando isso. O apóstolo Paulo, lá em Filipenses, no capítulo 4, versículo 17, ele tinha acabado de dizer o seguinte: tudo posso naquele que me fortalece. Aí na sequência, ele escreveu assim: e o que me interessa é o fruto que aumenta o seu crédito com Deus. Fruto que aumenta o crédito na sua conta com Deus. Ou seja, diante de Deus você tem uma conta, e o seu fruto, sua dedicação, sua perseverança, sua fidelidade, vai aumentando o seu crédito na sua conta espiritual. Como é que era a conta de Ezequias? Para ele chegar diante de uma mensagem de Deus, que dizia para ele: olha, você vai morrer, põe em ordem sua casa, não tem mais jeito. Deus falando isso para ele, e ele virar o rosto para a parede e orar, e Deus mudar o decreto na vida dele. E ele ora, e Deus responde, e diz assim para ele: Ezequias, não tenha medo, eu vou colocar um anzol no nariz desse rei, esse rei petulante, e eu vou levar ele de volta, e ele não vai invadir Jerusalém, porque aqui tem um Deus, e eu sou Deus, e ele não vai entrar nessa cidade. E ponto final. E a palavra final é de Deus e não é de homens. Um homem como esse tem algo para ensinar para mim e para você. E eu quero ler no capítulo 18, versículo 3, o que é que
Ezequias tem para nos ensinar nessa questão de ter crédito com Deus? Segundo Reis 18, versículo 3, Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo que Davi, seu pai, havia feito. Removeu os lugares altos, quebrou as colunas, derrubou o poste da deusa Azerá, fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés havia feito, e os filhos de Israel chamavam essa serpente de Neustã, e até aquele dia lhe queimavam incenso. Primeira coisa na vida de Ezequias, que é um exemplo para nós, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ele buscou a retidão e a justiça. Ele andou de forma correta. E ele promoveu libertação na sua terra. Ele buscou libertação para a sua cidade. Ele não ficou se importando, quem levantou esse poste para Deus a Azerá foi o rei fulano de tal, vamos respeitar. Não, ele quebrou aqueles postes de ídolos, removeu todo o altar idólatra em Jerusalém, pegou aquela serpente de bronze, que era histórica, feita por Moisés no deserto, aquela mesma serpente de bronze que Deus mandou Moisés fazer e levantar aquela serpente, e todos os filhos de Israel, quando eram picados por uma cobra, olhavam para a serpente e eram curados. E Jesus disse que aquela serpente levantada no deserto era um sinal da cruz, porque assim como a serpente foi levantada no deserto, e todos os que olhavam para aquela serpente eram curados e recebiam vida, assim também Jesus foi levantado na cruz do Calvário, e todos aqueles que olham para Jesus e creem em Jesus, recebem a vida eterna e o perdão dos seus pecados. Mas aquela serpente, que outrora tinha sido estabelecido como um plano de Deus para dar vida, agora aquela serpente era idolatrada, e os israelitas queimavam incenso para aquela serpente, chamando ela de Neustã, se tornou um ídolo. Tem gente apegado naquilo que um dia foi bom para você, mas agora está acabando com a tua fé, e você não se liberta disso, não se liberta dessa escravidão. Tem gente conservando coisas que tem que ser removidas, tem gente conservando na sua vida e na sua família coisas que precisam ser quebradas, tem gente conservando no seu coração emoções, sentimentos que precisam ser despedaçados e jogados fora. Ezequias quebrou. Olha as palavras usadas aqui no versículo 4, diga comigo: removeu, mais forte, removeu, quebrou, derrubou, fez em pedaços. Isso é libertação, irmãos, e nesse jejum da vitória, Deus está quebrando, despedaçando, removendo, fazendo em pedacinhos maldições, escravidão, toda a obra do diabo na sua vida, Deus está quebrando em nome de Jesus Cristo. Se você crê, toma posse, aplauda, diga amém, Jesus. Libertação, irmãos, é tempo de libertação na nossa vida. Não dá mais para ficar aceitando esse vício, não dá mais para você continuar tolerando esse pecado, não dá mais para ficar aceitando essa maldição na tua família. É tempo de quebrar as fortalezas de Satanás na mente, na família, na vida financeira, porque Jesus nos chamou para libertação. E em segundo lugar, irmãos, o rei Ezequias
ele é um exemplo para nós, porque nós lemos no verso 5, 2 de Reis 18:5, Ezequias confiou no Senhor. Tem alguém aqui que confia de verdade em Deus? Ele confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que não houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois dele. Agora pensa aqui comigo, ninguém confiou tanto em Deus como Ezequias confiou. Nenhum rei antes dele, nem depois dele em Israel. Aí, Gilberto, a gente pensa, Davi não confiou tanto em Deus como Ezequias confiou. Nem depois dele, um rei que restaurou tudo que estava perdido em Jerusalém, um rei que foi íntegro em tudo, chamado Josias, não confiou tanto em Deus como Ezequias. Ele confiava de verdade em Deus. Agora, olha o segredo dessa confiança. Versículo 6. Porque se apegou ao Senhor. Diga comigo, se apegou ao Senhor. E não deixou de segui-lo, e guardou os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés. Então ele se apegou ao Senhor. Estava apegado a Deus. Ele se apegou ao Senhor tanto, e a palavra aqui para apegado, irmãos, em hebraico é dabak, que significa grudar, colar, permanecer. Ele grudou no Senhor. Quando você conhece de verdade Jesus e vem para a igreja e Ele muda a sua vida, você gruda em Jesus e não solta mais. Ezequias entendeu que o Senhor era a força dele, não só no nome, mas ele passou a entender que Yahvé, o Deus de Israel, era a sua força. Ele colou no Senhor, ele grudou no Senhor, Alaírce, ele grudou em Deus. Irmãos, eu e você não somos nada sem Jesus. Tem que estar grudado em Deus. Estou vendo ali a irmã Marlene Zen. Há uns dias atrás eu recebi uma notícia que a senhora tinha caído e estava trincado a coluna, mas a irmã Marlene é tão grudada em Jesus, que está aqui ela, firme, forte na fé, servindo o Senhor, e nada pode parar uma serva de Deus. Deus é fiel. O rei Ezequias apegou-se ao Senhor. Tem gente, irmãos, que é apegado em tantas bobagens. Você tem que se libertar disso, dessa bobagem que você está apegado. E se apegue no Senhor. Cola no Senhor. Talvez você seja apegado em pessoas boas, que você ama, tudo bem, ok, mas esteja mais apegado no Senhor do que em qualquer pessoa. Gruda no Senhor, cola em Jesus, diga para Ele: Jesus, sem Ti eu não sei viver. Nós cantamos aqui há uns domingos atrás, né, Dani? Quem já pisou no Santo dos Santos, quem já entrou no Santo dos Santos, não sabe viver em outro lugar. Isso é estar apegado em Jesus. Eu não sei viver sem Jesus. Eu não sei passar um dia sem a Tua presença, Jesus. Grudado. Em hebraico essa palavra também significa permanecer. Diga comigo, permanecer. Aí eu me lembro daquilo que Jesus falou lá em João capítulo 15. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será feito. Aleluia! Parece que eu estou vendo a vida do rei Ezequias aqui. O versículo 6 falando que ele se apegou ao Senhor,
E a palavra aqui significa permanecer, colar, grudar. Parece que eu estou vendo Deus mostrando aqui: quem se apega em Jesus, quem está grudado em Jesus, quem permanece em Jesus, e a palavra de Jesus permanece em você, então peça o que quiser e lhe será feito. Peça o que quiser e você vai ser liberto dessa morte. Peça o que quiser e essas afrontas vão cair por terra. Peça o que quiser e eu darei a cura e o livramento. Aleluia! Peça o que quiser. Aleluia! Fica de pé, irmãos. Que testemunho de Ezequias, e que vale para você. Diga assim comigo: se eu permanecer em Jesus, grudado, apegado, colado em Jesus, e as palavras de Jesus estiverem grudadas, coladas em mim, então eu pedirei tudo o que eu quiser. Tudo o que eu quiser. Você está entendendo? Diga de novo: tudo o que eu quiser, e será feito. Ah, que Jesus maravilhoso que nós servimos. Yahvé é a minha força. O Senhor é a tua força. Jesus é a tua força. É tremendo o que Ele faz. Olha o versículo 7 agora para a gente terminar. Assim o Senhor estava com ele, e ele teve êxito em todos os seus empreendimentos. O Senhor estava com ele, e ele teve êxito. O Senhor está com você, e você tem vitória em tudo o que fizer. O Senhor é a tua força. Você vai sair daqui hoje como Ezequias viveu isso na vida dele. Yahvé é a minha força. E nós podemos dizer: Jesus é a nossa força. Jesus é aquele que era, que é e que há de vir. Jesus é a tua força. Permaneça nele, grude nele. Tudo que você pedir. Tem uma doença, está na beira da morte. Senhor, lembra-te de mim. E Deus acrescentou mais 15 anos. Está no desespero, tem ameaças, tem afrontas. Deus está com você. Levanta sua mão para Jesus. Comece a falar para Ele: Jesus, o Senhor é a minha força. O Senhor é a minha força. Pode o mundo inteiro estar atacando e se revoltando contra você. O Senhor é a tua força. E eu estou hoje aqui como profeta de Deus para te dizer que você está apegado a Jesus, e a palavra dele está apegada em você e não sai de você, e tudo que você pedir lhe será feito. Comece a falar para ele: o Senhor é a minha força, é a minha vida, e comece a pedir tudo o que você precisa. Tem unção para libertação, para cura, para resposta.